Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje damos início ao nosso primeiro vídeo do treinamento ao vivo que tivemos sobre o sistema Proteus. Esse treinamento ele foi feito especialmente voltado para quem está começando agora a utilizar o sistema. Nosso objetivo é mostrar de maneira prática e clara algumas funcionalidades do sistema que vão facilitar o dia a dia de vocês. Bom, aqui tem alguns tópicos que nós vamos apresentar durante o treinamento, que é a forma de acessar o sistema, o menu do sistema, configurações do browser, filtros e visões gerenciais da tela, personalizar relatórios e salvar alterações do relatório, imprimir dados do browser, trocar de senha de acesso, definir itens favoritos do menu. Então, vamos dar início com a parte mais básica, mas também essencial, que é como navegar no sistema. Essa primeira tela é a parte que você vai preencher os parâmetros para fazer o acesso do sistema. É uma parte muito importante, porque se essas informações não forem preenchidas da forma correta, vários dados vão ser filtrados de forma diferente. Então, é muito bom ficar atento nessa parte. O primeiro parâmetro a ser preenchido é a database. A database ela define a data com qual o sistema irá trabalhar. É possível retroceder essa data. Você consegue voltar dias, voltar meses, e essa quantidade de dias que você consegue retroceder depende de cada usuário. Cada usuário tem essa permissão. Então, você consegue mexer nessa permissão para que o usuário consiga retroceder mais dias do que outros. O próximo parâmetro é o grupo. O grupo identifica a empresa que você está acessando. No meu caso aqui, eu estou na base teste, então eu só consigo acessar a base teste, mas você pode ter outras empresas no local onde você trabalha, então é só alterar aqui. O próximo parâmetro é a filial. A filial ela define a unidade que você irá trabalhar. O próximo parâmetro é o ambiente. O ambiente representa o módulo que você vai atuar. Então, se você trabalha em áreas específicas, como, por exemplo, estoque e custo, faturamento, e você utiliza sempre esses módulos, você acessa eles por aqui. Não é todo mundo que apresenta acesso aos mesmos módulos. Isso vai depender da permissão que cada um tem de acessar e da área também que cada um trabalhar, né? Esse papel de trabalho a gente não preenche, e nesse item aqui a gente consegue habilitar e desabilitar, que ele é basicamente para usar as informações acima em todas as seções. Então, se você sempre entra na mesma empresa, na mesma filial, no mesmo ambiente, compensa você marcar essa opção aqui para você não ter que ficar selecionando todas as vezes. Então, a gente vai entrar aqui no sistema e abriu a tela principal do sistema. Então, essa é a primeira tela do sistema, onde fica as novidades das rotinas, algumas informações da TOTUS, assistente virtual, entre outras coisas. Caso você tenha entrado e percebido que preencheu algum dado indesejado ou colocou a data errada, a empresa errada, a filial, ou até mesmo a database, você pode alterar isso nesse item aqui, ó. Embaixo do módulo que você tiver, vai ter essa opção, trocar módulo. Você clica nele, vai abrir essa telinha, e nessa telinha você consegue alterar as informações que você havia preenchido. Depois de alterado, ele vai carregar e vai atualizar para vocês a tela. Então, eu vou permanecer aqui igual, mas é importante vocês saberem que tem como alterar, fazer essa alteração. Agora vamos falar do menu principal do Proteus, que são esses itens aqui. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre essa caixa aqui, que é onde você consegue pesquisar palavras-chave para você acessar rotinas que você deseja. Então, por exemplo, eu sei que a rotina que eu preciso entrar tem a palavra cadastro, então eu consigo pesquisar a palavra-chave aqui e clicar na lupinha que ele vai pesquisar, vai fazer essa pesquisa. Essa pesquisa ela é feita não só no módulo que você está,
como também em outros módulos. Então, aqui tem os outros módulos. Vocês podem ver que tipo, tem compras, tem ativo fixo, financeiro, estoque custo, que é o que você tá. Então, você consegue pesquisar essa palavra-chave em outros módulos. Então, isso é muito interessante também. Vindo aqui para baixo, nós temos os itens do menu. O primeiro item do menu é o favoritos. O favoritos e os recentes, eles ficam as rotinas que vocês mais utilizam. Então, se você sempre entra todos os dias na mesma rotina, provavelmente ele vai estar em recentes. E se você quer que essa rotina fique salvo nos seus favoritos, então sempre que você acessar o sistema, você ir no item favoritos, esse acesso vai ser muito rápido, porque você clica aqui e já vai aparecer. Então, eu vou explicar para vocês como adiciono. Nos recentes, você clica nesse primeiro item, que é adicionar aos favoritos. E para você conseguir adicionar os favoritos, você tem que estar, a rotina que você utiliza tem que estar nos recentes. Então, uma dessas rotinas aqui que você vai conseguir adicionar os favoritos, que provavelmente você quer adicionar os favoritos, é uma das rotinas que você mais utiliza. Então, você clica em adicionar os favoritos, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Vocês vão selecionar o item que você deseja. Nesse caso, eu vou selecionar a rotina de produtos. Você seleciona, você clica em confirmar e quando você clicar em favoritos, vai aparecer aqui o item que você adicionou. Então, fica muito mais fácil de fazer esse acesso a essas rotinas. O próximo item é o TOTUS News, que é basicamente essa tela aqui de entrada. Então, caso você queira acessar ela, é só clicar aqui. O próximo item é as atualizações. As atualizações é onde os dados eles são movimentados, ou seja, movimentação de dados no sistema. Como, por exemplo, você consegue cadastrar, você consegue ver saldos, movimentações, fazer liberações, processamentos, entre outras informações. O próximo é as consultas. As consultas é onde você visualiza informações, como, por exemplo, dashboards, você consegue ver o endereçamento, Smart View. Caso você deseje fazer impressões dos dados, é só clicar em relatórios. Aqui vai aparecer várias opções de relatórios que você pode fazer a impressão. Então, você escolhe o que você deseja. E relatórios eu vou falar um pouquinho mais para frente da maneira como você pode gerar relatórios. O próximo item é miscelânea. Miscelânea é onde fica rotina de manutenção, reprocessamento de dados e tem um item do menu que pode estar dentro de miscelâneas ou pode estar fora, que chama outros. Nesse outros, normalmente fica rotinas personalizadas para cada cliente. Então, vai depender muito se está aqui dentro de miscelâneas ou se está fora. E tem certos módulos também que não tem esse item do menu. Então, vai depender do módulo que você estiver acessando. Mas é onde fica normalmente essas rotinas personalizadas. O próximo item é o item ajuda, que é onde você consegue retirar algumas das dúvidas que você tiver, fala algumas coisas sobre o Proteus, enfim. Agora, eu vou mostrar para vocês que no Proteus você pode navegar de duas formas, pelo menu vertical ou pelo menu horizontal. O menu vertical é o que eu mostrei os itens aqui para vocês. Então, você consegue ir entrando no subitem e aí você vai acessando. Só que tem uma diferença. Esse daqui é o menu vertical, esse aqui é o menu horizontal. Esse menu aqui, você entra nas ações específicas. Então, por exemplo, em produtos, eu quero incluir um produto. Caso eu clique no botão incluir, ele vai aparecer primeiro essa tela aqui para colocar os parâmetros de valor de moeda. E você pode clicar no botão que você deseja. Então, se você deseja incluir, quando você clicar no botão incluir, ele vai abrir a tela de inclusão automática. Ele não vai abrir uma tela geral. Então, caso você queira fazer esse acesso rápido, você pode entrar por aqui. Ao clicar nesse item do menu vertical, a diferença é que
quando ele abre uma tela com todas as ações possíveis que você pode ter. Por exemplo, você consegue adicionar, incluir, alterar, excluir e fazer as outras ações em uma tela só. Então, você consegue posicionar na linha que você deseja fazer essa alteração ou essa exclusão, e aí você posiciona e clica no botão desejado. Essa é a principal diferença dos tipos de menu. Agora, vamos falar sobre uma função essencial para o dia a dia, que são os filtros. Ao abrir uma tela, você pode aplicar um filtro para que apenas as informações interessadas no momento apareçam na tela. É possível você criar um filtro, salvar, que quando você reabrir a tela, ele continua ativo. Então, a gente clica aqui nesse item filtrar no cantinho da tela, na parte direita, vai abrir essa telinha aqui pra gente. Esses filtros aqui foram os que eu criei no dia do treinamento ao vivo, então, e alguns de teste também. Mas agora eu vou criar um filtro com vocês. É só clicar aqui, criar o filtro. O filtro, ele não necessariamente ele precisa ter um nome. Mas se for um filtro que você sempre utiliza, às vezes vale a pena porque você deixa ele personalizadinho ali, então é só você clicar, você já vai saber o que é. E aí você deixa salvo. Mas caso você não queira dar um nome, não tem problema também. Aqui eu vou deixar sem nome para mostrar para vocês que não tem problema algum não dar o nome ao filtro. Começando aqui, a gente coloca o campo. Eu vou dar um exemplo, igual eu dei no dia do treinamento ao vivo, que eu coloquei o item. Aqui, esse primeiro parâmetro que você preenche é o campo que você deseja, tipo, a coluna que você deseja filtrar. Nesse caso, eu vou filtrar a descrição, que é esse campo, essa coluna aqui, e eu quero que o campo, a coluna descrição, seja... Eu posso escolher vários tipos, então eu posso colocar igual a, só que se eu colocar igual a, eu tenho que colocar a escrita exatamente da maneira que está na descrição. Então, por exemplo, eu quero que filtre todos os registros que tem a descrição compo. Só que, se eu quisesse que filtrasse todos os compos 1, eu colocaria igual a. Então, aqui eu colocaria compo 1. Eu clico em adicionar, aqui vai ficar certinho, descrição igual a compo 1. Quando eu salvo e marco aqui o filtro, vai aparecer exatamente esse. Mas, vou desmarcar aqui, e aqui, ó, quando a gente não dá o nome que vai aparecer aqui é exatamente o que o filtro vai fazer. Então, agora aqui eu vou colocar o nome, eu vou colocar filtra compo. Então, a gente vai colocar aqui o campo. Desculpa, você pode usar também aqui, né? Então, aí vai de cada um. Eu vou colocar aqui o compo, ele deve ter a expressão, ou seja, contém a expressão. E aí, aqui eu coloco a expressão, a expressão que eu quero, que é compo. Eu clico em adicionar, ou seja, ele deve filtrar todos os registros que contém no campo descrição a palavra compo. Não necessariamente tem que ser igual a compo. Ele tem que ter dentro da descrição essa palavra aqui. Então, a gente vai clicar em salvar, aqui o nome que eu coloquei, e aplicar o filtro. Aqui, fez o filtro certinho, que está basicamente filtrando o que eu desejava, né? Que é os compos. Então, essa parte de filtro, a gente vai trazer um treinamento só sobre eles, porque tem muita coisa que tem como fazer com eles, que é uma parte que facilita muito o dia a dia. Aqui, como vocês podem ver, tem essas partes de parênteses, e, ou, então tudo é coisas bem específicas que a gente vai trazer explicadinho para vocês no próximo treinamento, porque é uma das partes mais importantes que o usuário deve saber. Você também pode salvar para sempre que você entrar nessa tela utilizar esses filtros e você pode editar, excluir, então assim, é bem personalizado mesmo que você consegue fazer. Vocês também conseguem fazer uma pesquisa por índice, ou seja, nesse item aqui, você clica nele e você consegue
clicar nesses 3 pauzinhos e você vai fazer pesquisa por. Você pode fazer pesquisa por chave. Então, por exemplo, eu quero pesquisar descrição. Então, aqui eu vou colocar para pesquisar por descrição mais código. Para continuar o exemplo que eu tinha dado, e mostrar para vocês como eu consigo fazer esses acessos personalizados e rápidos para achar os registros que eu desejo, eu vou continuar com o exemplo do compo. Então, ao clicar aqui na barrinha, ele vai trazer essa linha aqui para mim, que é o primeiro registro que ele achou com a palavra que eu pesquisei. Então, ele posiciona no primeiro registro que ele acha, e desse registro para baixo é os outros registros que ele achou com essas palavras. Esses outros registros que estão aqui, não necessariamente eles têm essa palavra, mas ele vai posicionar daqui até o último registro que tiver essa palavra. Então, gente, entrando nesse item aqui, que tem essa setinha, você consegue criar uma visão personalizada. O que seria uma visão personalizada? É se você deseja que sempre que você acesse essa tela, você consiga utilizar o mesmo filtro, que as colunas tenham a mesma posição, apresente as mesmas colunas, você pode criar uma visão. Essas outras visões é a que eu criei no outro treinamento, então eu vou deixar aqui vídeo. Você tem que selecionar o nome e um índice para você fazer para você criar essa visão. Então, eu coloquei aqui código, mas você pode colocar outro. Você pode selecionar os campos que você quer que seja utilizado. Você pode colocar filtros. Por exemplo, eu vou criar um filtro aqui chamado vídeo e vou usar o mesmo exemplo que eu tinha usado aquela hora com vocês na criação de filtro. Então, eu vou colocar aqui. Adicionar, vai aparecer aqui, salvei. Confirmar. Por exemplo, eu quero aqui. Então, assim, por exemplo. Confirmar. Aí criou minha visão. Agora eu vou colocar aqui na exibir todos e eu vou mostrar para vocês como a gente pode imprimir o browse. O que seria imprimir o browse? Imprimir o browse é você fazer a impressão dos registros que estão aparecendo exatamente na tela para vocês. Então, vocês clicam em outras ações, imprimir browse. Vai aparecer essa telinha aqui, que é possível você escolher o tipo que você deseja exportar o relatório. Então, pode ser arquivo, spool, que é para impressora, planilha, que a planilha também pode ter em formato de tabela. Mandar por e-mail, HTML, PDF, ODF. Então, você pode escolher. Você também pode criar um tipo de relatório personalizado. Normalmente, nas empresas, eles recomendam usar o tipo padrão, que já vem aqui quando você abre essa telinha, mas você também pode criar. Então, vou mostrar para vocês como que cria. Você clica em outras ações, personalizar. Aqui vocês conseguem alterar várias coisas. Então, vocês conseguem alterar a altura da linha, espaçamento, margem, as cores, como por exemplo, vou colocar esse azul escuro aqui. E então, né, você consegue fazer essa alteração da cor do fundo, da cor das letras, consegue escolher as células, colocar filtros. Então, assim, você pode fazer, né, essa personalização. Você clica aqui em salvar, vai aparecer essa telinha de nome do layout. Então, você pode colocar, vou colocar filtro, vídeo, que é o que a gente está usando no vídeo inteiro. Você pode criar uma senha, caso só você possa acessar. E você pode colocar, tipo, salvar para somente esse usuário que está acessando o sistema ou para todos os usuários. Então, aí vai de cada um. Quando você clicar aqui em layout, vai ter todas as personalizações que você já criou. E o padrão também. Então, eu vou colocar aqui vídeo, que é o que a gente fez, e vou mandar imprimir. Peraí, antes de mandar imprimir, aqui em ambiente, você escolhe aonde você quer que seja feita essa impressão. Normalmente é recomendado que faça no local do seu computador. Então, você escolhe a pasta que você deseja certinho, para que não fique pesando o servidor com relatórios que podem ser apenas para verificação. Então, é recomendado colocar aqui no ambiente local. E aí, você manda imprimir. Vai aparecer a telinha de onde você quer colocar, né? Vou colocar aqui
nessa pastinha e ele vai imprimir. E aí aqui, ó, vai aparecer exatamente o browse pra mim. Eu escolhi uma cor não muito boa, coloquei o fundo azul escuro, então tá meio ruim de enxergar. Mas aparece os dados certinho aqui que eu desejo. Então é só mandar imprimir e é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem alterar a senha do usuário de vocês aqui dentro do sistema. Para que vocês não tenham que ir até o TI e pedir para o pessoal alterar, vocês conseguem vocês mesmos alterar. Caso vocês tenham uma senha muito grande ou uma senha que vocês não gostem, enfim, vocês podem fazer essa alteração. É só entrar em miscelânea. Quando vocês entrarem em miscelânea, vocês vão procurar o item do menu chamado senhas. Quando você clicar em senhas, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Provavelmente vocês vão estar logados no usuário de vocês, então isso aqui é fixo, vocês não conseguem mudar, vocês só conseguem alterar, né, a senha de um usuário que vocês tenham acesso. Então, vocês vão colocar a senha atual, que é o que você está usando agora para entrar no sistema. Vocês colocam essa nova senha que vocês desejam e confirmam essa senha. Depois é só clicar em finalizar e pronto, sua senha está alterada. Tem sempre que lembrar que é bom colocar uma senha segura e que, caso a empresa tenha alguma recomendação para proteger os seus dados, para criar essa senha, é bom sempre seguir também. E com isso, encerramos nosso vídeo sobre o treinamento do Proteus. Espero que essas informações iniciais ajudem bastante no seu uso do sistema. Se ficou com alguma dúvida ou quer que a gente aprofunde em algum ponto, fique à vontade para falar para a gente aqui nos comentários. Nós vamos trazer vários outros treinamentos com outros temas que podem ajudar vocês. Esses vídeos vão ficar salvos aqui, então se surgir alguma dúvida quando estiver usando o sistema e souber que tem aqui nesse treinamento, é só acessar aqui. Então é isso, obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o nosso próximo encontro do Treinamento Infinity. Tchau, tchau!